Fala, meus queridos justiceiros da lei. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema polêmico, como é de costume. Mas antes eu queria deixar um recadinho especial para você. Você que está aí em busca de emprego, você que está aí cansado do seu patrão, da sua patroa, eu tenho um método, um passo a passo que eu aprendi e estou ganhando bastante dinheiro com isso. É um método que vai revolucionar a sua vida. O meu amigo Tiago Gomes me ensinou esse método e eu estou aplicando. E qualquer pessoa, apenas com um celular, pode utilizar esse método sem problema nenhum. Se você quer saber como ganhar 3 a 5 mil reais, 10 mil reais por mês, ou até por dia, que tem pessoas que ganham isso por dia, primeiro link da descrição. Vai lá, conhece a proposta. Se você gostar, dá continuidade, ok? Veja o que o Felipe Neto, aquele grande intelectual e cientista político, disse. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode, hoje, dia 16 de maio de 2022, que alguém possa apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Fique ligado que hoje o meu vídeo é sobre essa galera democrática que defende a democracia ao defender o extermínio dos seus opositores. Então, gente, nunca te pedi nada não, vai? Curta, comente, se inscreva e bora pro nosso vídeo de hoje. Pessoal, o que nós temos aqui é o que de fato se chama discurso de ódio. Ele diz, veja o absurdo, não é aceitável socialmente ter alguém que defende o Bolsonaro. Ou seja, se alguém defende o Bolsonaro, ele não deve viver em sociedade. E como você quer nos eliminar, Felipe Neto? Prisão ou paredão? Eu não estou exagerando. Ele disse, não é aceitável socialmente, não é aceitável humanamente. Ou seja, se você tem um mínimo de humanidade, você não pode aceitar alguém que expresse o seu voto no Bolsonaro. Felipe, qual é a lógica de sua fala? As pessoas devem nos agredir, prender ou matar. Isso é óbvio. Ah, não falei isso. Então, explique. O que significa não é aceitável socialmente? E por que o Felipe Neto, ele acredita que votar no Bolsonaro é contra a sociedade, é contra a humanidade? Porque o Bolsonaro é contrário aos valores da esquerda. A esquerda quer, por exemplo, assassinar o seu bebê no ventre. Bolsonaro é contra. Assim, o Bolsonaro vai contra o que eles acreditam ser um valor universal, inquestionável, a ponto de que só um não humano possa ser contra que alguém enfie um pedaço de metal dentro de si para destroçar o seu bebê. Ora, fazer isso, destroçar os nossos bebês, é um valor universal. Só um animal pode ser contrário ao aborto. Na realidade, o que o Felipe está fazendo é simplesmente o que a esquerda sempre fez ao longo da história. Ela acredita ter um monopólio da virtude. A esquerda acredita que o que defende não é uma posição política A ou B. Ela acredita que o que ela defende são valores inquestionáveis e universais. Que isso? É claro que nós podemos invadir uma terra alheia e fazer distribuição dela para quem quisermos, que não costuma ser os pobres, mas os seus amiguinhos, E eles, os arautos da virtude, continuam. Isto não está em discussão. Roubar terras alheias é um direito da humanidade, acreditam eles. O que o Felipe Neto está dizendo aqui é simplesmente o que todos os regimes totalitários defenderam no século passado. No livro O Diabo na História, o autor faz um raio-x dos regimes fascistas, nazistas e comunistas do século passado. Então, ele mostra algumas diferenças, mas revela que havia muito mais coisas em comum entre esses regimes do que elementos divergentes. E sabe uma coisa que o autor mostra que estava presente em todos esses regimes? A certeza de que as ideias que eles defendiam eram tão justas, tão puras, que aqueles que discordassem deles não deveriam ser aceitos. Você nunca parou para se perguntar? Puxa, 6 milhões de judeus foram enviados a campos de concentração. Como que os alemães aceitaram uma coisa dessa? Ora, porque pessoas disseram coisas assim, mais ou menos assim para eles. Não é aceitável socialmente que uma pessoa creia como um judeu. Não é humanamente aceitável apoiar pessoas que creiam
como os judeus creem. O autor de O Diabo na História diz assim: como foi possível que milhões de pessoas se alistassem em movimentos revolucionários que visavam a escravização, exclusão, eliminação e, finalmente, o extermínio de categorias inteiras de seres humanos ou seus semelhantes? E a resposta, o próprio autor dá: a falsificação da ideia do bem. Em nome do bem, pode sempre se cometer as piores atrocidades. O que o Felipe Neto acredita é que ele está defendendo um mundo melhor. E para que isso aconteça, é aceitável sim a extinção dos cristãos e dos conservadores, esses que impedem o progresso. Veja, é um preço muito pequeno, né, a extinção de um grupo, se o objetivo é o paraíso na Terra, não é mesmo? Eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Foi exatamente assim que aconteceu no regime nazista. Começaram com essas ideias assim: olha, um judeu é um ser inaceitável. Um judeu é um não humano. Mas é isso que é o discurso do Felipe Neto. É humanamente inaceitável que esses caras defendam o Bolsonaro. É socialmente inaceitável. É óbvio que isso é uma semente. Na realidade, isso é muito explícito, né? Porque qual que é a implicação prática de não é socialmente aceitável? A implicação prática é óbvio que é. A dedução lógica de não é socialmente aceitável é que as pessoas nos agridam, que as pessoas nos prendam e até nos matem. É óbvio que o que ele quis dizer leva a essa dedução. Eu não estou exagerando coisa nenhuma. Agora, defender um homem sem nenhum caso de corrupção ao longo de uma longa carreira política é anti-humano. Socialmente inaceitável, mas apoiar o PT ou ficar em silêncio diante do PT com uma longa lista de crimes comprovadamente apurados, fotos, imagens, testemunhas, aí tá legal. Apoiar o PT, que tem um monte de gente presa, com provas das mais variadas possíveis. Apoiar o PT, que durante o seu governo, toda semana via um ministro cair por corrupção. Aí é ser bom caráter. Quer dizer, só ficar em silêncio diante do PT já significa que você é um traste. E dentre várias e várias besteiras que o Felipe Neto disse, o Homem Foca disse a mentira. Ele foi capaz de falar a mentira de que o Bolsonaro é culpado pelo alto preço dos produtos que nós temos hoje aí. Na minha igreja, há vários empresários. Eles não precisam ter, assim, um alto nível intelectual para constatar o óbvio. Fechar as empresas é a causa do aumento dos preços. No caso de um irmão aqui de nossa igreja que vende materiais de construção, a fala dele para mim foi mais ou menos assim, ó: por conta de toda essa política de fechamento de tudo, toda a cadeia de produção foi afetada. Assim, um ferro que costumava custar um valor X antes da pandemia, agora está com o seu preço nas alturas, pois simplesmente não se encontra o produto no mercado. Precisa ter uma inteligência avançada para notar que, se ficarmos por meses, anos sem produzir, no final vai faltar produtos e, logicamente, eles ficarão mais caros? É óbvio que não. Ou seja, o Felipe Neto mostra o desespero daqueles que querem utilizar de todos os recursos possíveis para tentar se manter no poder ou para tentar retomar o poder. É simplesmente um absurdo o que esse cara disse. É simplesmente um absurdo. É impressionante como que eles nos acusam o tempo todo de discurso de ódio. Mas basta expressarmos a nossa opinião, ainda que seja de maneira respeitosa, para toda essa galera falar é inaceitável, para toda essa galera pedir a nossa prisão. Quantas e quantas vezes essa galera da esquerda veio aqui pedir para que o meu canal acabasse, para retirar vídeo meu. Eles são tão a favor da democracia que quando nós somos contrários às ideias deles, ainda que de maneira respeitosa, eles querem a nossa prisão, eles querem cadeia para nós, eles querem até a morte. Eles só ainda não conseguiram, porque ainda não tem terreno político para isso. Mas você pode ter certeza, esse é o desejo dessa galera. Ora, sempre foi assim, a esquerda sempre gostou de paredão. Em relação àqueles que não concordam com eles sempre adoraram paredão. É inaceitável, eles sempre disseram isso. Portanto, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos votar de maneira correta, porque do contrário, essa galera totalmente ditatorial vai voltar para o poder. O que você achou disso aí? Comente aqui, se inscreva, até o próximo vídeo.